domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados para o dia 3 de fevereiro de 2024. 3 de fevereiro, já acabamos janeiro e entramos em fevereiro, dia 3, hoje sábado. Rádio União, a nossa voz, e também com os amigos e colegas da Antena Minho e os ouvintes da Antena Minho, também a quem nós saudamos, e também do jornal Correio do Minho. É assim, Rádio União, a nossa voz, domingos aos sábados, entre as 18 e as 19. Hoje eu tenho muito gosto e muito orgulho também em ter aqui um homem que muita gente conhece, em especial as pessoas da política, mas não só. Foi um homem, e está à vontade para me dizer se eu estou a mentir, se disser alguma coisa errada. Foi um homem que esteve à frente da Câmara Municipal de Famalicão muitos anos. É um homem que está a presidir a distrital do Partido Social Democrata, é professor e advogado. Mais do que isto, não vale a pena dizer. Chama-se Dr. Paulo Cunha e eu tenho muito gosto em o ter aqui. Dr. Paulo Cunha, muito obrigado por estar aqui na Rádio União, a nossa voz. É um gosto enorme recebê-lo. E a minha primeira questão para uma pessoa como o Dr. Paulo Cunha: que significado tem para si esta rádio inclusiva? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade de felicitar a instituição por este projeto. Acho que a rádio é uma excelente ferramenta para que a instituição se relacione com a comunidade. Eu sinto-me privilegiado por ser entrevistado pelo Domingos, conheço bem, acompanhei-o e tenho acompanhado o seu percurso, a sua vocação cívica e social engrandece esta instituição e obviamente que ajuda a que o território, particularmente o Distrito de Braga, tenha uma resposta assertiva em relação ao problema que vivem os invisuais, ou deficientes visuais. Dizer-lhe que acho que esta rádio tem obviamente muito relevo dentro deste âmbito, porque muitas vezes as instituições têm uma dificuldade de relacionamento com a comunidade. E as rádios são, como há pouco dizia, uma ferramenta útil para esse relacionamento. Mas ainda bem que a instituição que a associação deu este passo no sentido da criação desta rádio, porque esta rádio leva a associação além dos seus muros, das suas vivências cotidianas, e permite que haja este relacionamento com o vasto território, porque é muito importante que o território conheça as suas respostas e é bom que se saiba que no distrito há uma associação como aquela que o Domingos preside, que tem este trabalho na comunidade, porque é bom, um dos pilares da segurança, como eu tenho por hábito de dizer, é exatamente o pilar social, o pilar da resposta social. Muitos não precisam, felizmente não precisam da resposta, mas saber que ela existe transmite uma sensação de segurança que eu acho que é muito útil no nosso dia-a-dia, e por isso parabéns por este projeto. Muito obrigado. Dr. Paulo Cunha, vamos fazer aqui um percurso da sua vida também, antes de chegar à Câmara Municipal. Fale-me um bocadinho de si. Bom, eu tenho um percurso que tem uma passagem pela política nos últimos 25 anos. E eu formei-me em Direito em 1994. A partir daí iniciei um percurso como docente universitário. Sou docente universitário há sensivelmente 30 anos. Na Universidade Lusíada no Porto, onde me formei. E hoje também, nos últimos 10 anos, com o IPCA em Barcelos, com quem colaboro. E desde 94 que iniciei este percurso na advocacia e na docência universitária. Também no desporto, tenho um longo percurso de dirigismo desportivo. Não fui praticante desportivo federado, embora goste muito de desporto e pratique a título informal, mas fui presidente de uma coletividade desportiva, o Grupo Recreativo de Gavião, que participava em competições distritais, desempenhei funções na São Fidel Braga, no Conselho de Disciplina, no Conselho de Justiça, e fui também membro do Conselho de Disciplina e do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, fui presidente da Assembleia Geral de Futebol de Famalicão, tenho uma passagem muito intensa pelo dirigismo desportivo.
Daí até à política foi um salto curto. Filiei-me no PSD em 93, portanto, na fase final do curso superior. Entretanto, em 97 integrei uma lista à Assembleia Municipal, não fui eleito. Em 2001, quando o arquiteto Hermínio Costa ganhou a Câmara Municipal, eu fui eleito deputado municipal. Um ano depois, sensivelmente, assumi funções como presidente da Conselhia do PSD de Braga. Já tinha sido presidente do Conselho de Jurisdição Distrital de Braga do PSD, membro da Comissão Política Distrital de Braga do PSD. E depois, em 2009, aceitei um convite do arquiteto Hermínio Costa para ser número 2 da lista à Câmara. Fui número 2, fui vice-presidente da Câmara Municipal até 2013, à altura em que candidatei à Câmara Municipal, fui eleito presidente e governei a Câmara Municipal durante 8 anos, até 2021, à altura em que decidi não me recandidatar. Pois, porque ainda podia fazer mais um mandato, certo? Sim, podia. A lei permite 3 mandatos consecutivos. Eu entendi por bem, por razões que na altura expliquei, que era chegado o momento de sair, porque acho que os políticos não têm que sair só quando perdem eleições ou quando a lei não permite que eles continuem. Acho que ser o próprio político a definir o momento da sua saída me parece o mais acertado. Não quer dizer que não seja correto ficar até ao final dos 12 anos. Acho corretíssimo. Eu é que entendi da minha circunstância, a minha circunstância pessoal, a minha circunstância do exercício do mandato, das minhas funções, do ciclo que se ia abrir, eu entendi que devia haver uma mudança na presidência para que houvesse uma continuidade no ciclo novo. Havia um novo ciclo de fundos comunitários, um novo ciclo programático em termos de planeamento local. Havia um conjunto de circunstâncias que estavam a começar em 2021 e que, se eu só ficasse 4 anos, depois haveria aqui uma interrupção. Entendi que devia ser naquela altura, saí e sinceramente estou satisfeito com a decisão que tomei, também porque, e permita-me isto, acho que os políticos... Você hoje tem direito a falar sempre. Obrigado. Não é habitual, por isso é o que eu agradeço. Os políticos, de vez em quando, devem refrescar. A permanência da política faz com que muitos políticos fiquem dentro de uma redoma, um ciclo vicioso. E depois é política todos os dias. E é bom que saiamos dessa área de proteção e, em termos da vida real, ser cidadãos comuns, ter os hábitos de vida que as pessoas têm, empregos, profissões. Acho que isso depois enriquece a política. Ainda que depois se volta à política ou não se volta à política, acho que a relação entre os políticos e os cidadãos sai reforçada, é a minha leitura, permitam-me esta presunção, sai reforçada quando os políticos dão sinais à comunidade de desprendimento pela política. Eu não fiz isso de forma simbólica, não foi com esse propósito, foi com o propósito, como disse há pouco, de criar condições para que a Câmara tivesse uma continuidade. E pensou bem, não é? Teve que pensar, refletir também, que é importante às vezes. Não foi um processo de decisão longo, devo dizer, em poucos meses eu concluí que essa era a melhor decisão. Foi surpreendente, fui, entre aspas, pressionado, no bom sentido, por muitos cidadãos que achavam incompreensível a minha decisão, que quiseram que eu recuasse nessa decisão, mas... Porque eu ouvia falar muito bem do seu trabalho. Eu ia e vou bastantes vezes a Famalicão, tenho lá alguns amigos que eu tenho um enorme respeito por eles e vamos falando também sobre isso, e por isso é que eu estou à vontade para dizer isto. As pessoas falavam-me de si e diziam-me ele ganha isto a brincar, por isso as pessoas tinham e têm um carinho por si. Por isso, se calhar é que também o pressionaram. Sim, admito que sim, as pessoas, no bom sentido. E até porque as pessoas ficaram surpreendidas com a minha saída. Na altura houve uma série de insinuações acerca da razão da minha saída. Infelizmente todas desmentidas, porque o futuro encarregou-se de o fazer. Já passaram quase 2 anos e meio. Estou muito confortável com a decisão que tomei. Foi uma decisão difícil, devo dizer, porque o dia seguinte, ao último dia na Câmara Municipal, é um dia muito complicado. A vida muda muito. E eu estive 12 anos fora das minhas profissões, com exceção da universidade, que eu nunca larguei a universidade, mesmo pro bono. Eu, aqueles 12 anos que estive na Câmara, 4 como vereador e 8 como presidente, continuei a dar aulas na universidade, sem qualquer tipo de remuneração, mas não quis perder esse laço. Mas o regresso à advocacia foi um regresso difícil, porque 12 anos depois não é fácil retomar uma matéria profissional, mas eu fiz esse esforço, achava que também estava na idade certa, tinha na altura 50 anos, estava na idade certa para o recomeço. Mais tarde ia ser mais difícil. Foi difícil, mas felizmente as coisas estão a correr bem e estou satisfeito pela ação que tomei. Já agora, tem escritório? Tem escritório em Famalicão. Famalicão. E já é procurado ou não? Diga-me lá.
Olha, eu devo confessar uma coisa. Eu fui advogado 15 anos antes de ingressar na Câmara Municipal Não em podemos só em falar de 2009. política, também temos que falar das pessoas. Eu não fui é? advogado entre 94 e 2009. Fui advogado 15 anos. Ao longo desses 15 anos, eu considero um advogado que foi bem sucedido, tinha uma boa carteira de clientes e de assuntos muito interessantes, e foi uma altura interessante para mim, do ponto de vista profissional e até patrimonial. Deixei o escritório completamente, como não podia deixar de ser. Claro. Quando em 2021 voltei à advocacia, eu só recuperei um cliente. Dos muitos que tinha, só recuperei um. Naturalmente, porque as pessoas, as suas vidas não param, Claro, e tiveram... nem ficam em suspenso até que Exatamente. o seu advogado volte à advocacia. E, portanto, como é óbvio, ninguém deixou o advogado que tinha até então para voltar ao advogado que tinha há 15 anos atrás, ou há 12 anos atrás. Tive que fazer um trabalho de mercado, de conquista. Os primeiros 6 meses foram muito difíceis. Devo dizer que ajudou muito o facto de eu ter ingressado aqui na Universidade do Minho, no curso de doutoramento na área da economia e da gestão. Estou a fazer doutoramento na área das alterações climáticas. Ainda está. Estou a concluir a minha tese, conto entregar a tese até ao final de setembro. Foi muito importante para a minha ocupação, porque eu, como devem imaginar, ser Presidente de Câmara em Famalicão exige uma ocupação plena. Eu estava rotinado para de segunda a domingo estar permanentemente no terreno e eu gostava muito do que fazia, bom dizer isto. Eu não saí da Câmara Municipal por deixar de gostar de ser Presidente de Câmara. Claro. Eu tinha que à altura sair. À altura Uma opção. Uma opção, e à altura às vezes nós temos que fazer uma coisa diferente daquilo que nós gostamos. Temos que fazer o que é preciso e não aquilo que nós queremos ou gostamos de fazer. Quebrar a rotina, como se costuma dizer. Isso mesmo. E em termos de saída da Câmara, como lhe disse, foi o dia seguinte mais complicado. Mas ainda pensa voltar à Câmara ou... Está completamente excluído esse cenário. Completamente. Aquela ou outra qualquer. Eu respeito muito aqueles que são presidentes de Câmara de uma Câmara e depois são de outra Câmara. Não tenho nada contra isso. Não. O que eu vou dizer agora não é nenhuma crítica a quem o faz, pelo contrário. O que eu vou dizer é pessoal. Não é a minha avaliação dos comportamentos dos outros, é a avaliação que eu faço de mim mesmo. Eu só conseguiria ser presidente da Câmara Municipal onde eu nasci, onde eu vivo, onde está a minha família, onde estão os meus amigos, onde estão as minhas atividades, que é Famalicão. E acho que isto só acontece uma vez na nossa vida, não se repete. A cópia é sempre pior que o original. Sabe que eu estou-me a recordar, quando ouço a falar agora, estava-me a recordar de 2 amigos que já nos deixaram, que eram meus amigos e que eram de Famalicão, que de certeza que conhece. Vou arriscar, se não conhecer não faz mal, que era o Domingos Lopes Castro, que esteve Sim, muito bem, ligado ao futebol. no futebol, e o Amândio de Carvalho, que era... Fui amigo do Amândio, do Domingos Lopes Castro, nem tanto, porque ele morreu já há muitos anos, como penso que sabe, e, portanto, a minha proximidade com ele, tenho uma relação muito forte com a viúva, com os filhos, muito forte mesmo. Amândio de Carvalho e Domingos Castro, que eu nunca esqueço. O Domingos Castro também era um bom amigo meu. 2 homens fantásticos. E que estava ligado ao Famalicão, e eu na altura tinha muito contacto com ele. É verdade. E por isso é que eu me estava a lembrar, porque quando nos falam destas coisas, das cidades, isso a gente lembra-se também daquelas pessoas que nos deixaram, e que é bom a gente se lembrar. E a minha homenagem também a essas 2 figuras que eu me lembrei hoje também de homenagear aqui. E em termos da advocacia, deixa-me falar um bocadinho consigo. Disse-me que o percurso não foi fácil. Eu já agora vou-me meter um bocadinho consigo aqui agora. Meter-me consigo no bom sentido. Estas questões que andam aí da Madeira, eu vou-lhe perguntar, isto que é advogado. Sim. Tantos dias para os juízes decidirem, ou o Ministério Público, antes de darem as respectivas... ajude-me aqui, que é advogado, as respectivas... Medidas de coação. Exatamente, medidas de coação. Isto deveria haver aqui alguma mudança? Fala-se nisto? Fala-me um bocadinho sobre isso. Paulo Cunha. Olha, eu devo dizer que estou, de certa forma, preocupado com uma tendência generalizada em Portugal para deter primeiro e investigar depois. Eu acho que se criou muito aquela tentação de que vamos deter as pessoas sobre as quais há algumas suspeitas, muitas ou poucas, e depois é que vamos investigar. Isso faz com que muitas vezes haja estas longas temporais entre o momento da detenção e o momento da fixação das medidas de coação. No caso da Madeira, é bom recordar que as pessoas foram detidas na quarta-feira da semana passada, salvo eu. Exatamente. Hoje é a quinta-feira da semana seguinte, e ao que sei, os interrogatórios estão em curso, estão a começar. Sinceramente, não tenho muita informação sobre isso.
Mas eu também não quero que não precise dessa informação. Eu só lhe perguntei como é advogado, eu quis também ouvir. O que eu acho pouco, digamos, aceitável é que quando se faz uma detenção não haja indícios mais sólidos acerca das suspeitas. É óbvio que as condenações só se fazem nos julgamentos, e isto não é fase de julgamento, estamos muito longe da fase de julgamento. É óbvio que os arguidos também têm direito de se defenderem, mas era suposto quem investiga, quem detém, que fosse, digamos que, mais cuidadoso na forma como faz. Não é por acaso que hoje, salvo erro, há não sei se lhe posso chamar manifesto, subscrito por algumas dezenas de advogados, que sugerem, de propósito. Sim, que sugerem um conjunto de limitações e fixação de prazos, porque a lei estabelece que a detenção até não pode ocorrer mais de 48 horas até primeiro interrogatório. Só que o conceito de primeiro interrogatório significa só identificar o arguido. Depois está ali mais 7 dias sem fazer perguntas ao arguido e pode estar 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses neste regime precário que é a detenção. Era suposto que o nosso regime tivesse evoluído noutro sentido e que as detenções acontecessem no momento em que houvesse já alguma solidez. Até porque eles não são detidos em flagrante delito, sem querer ir longe demais nesta matéria, que eu saiba, nenhum dos 3 que estão detidos foi detido, como o povo diz, com a boca na botija. Não foi detido a praticar o crime. Foi detido já há alguns anos depois da prática do crime. E sem estar aqui também a pronunciar-me sobre o momento em que tudo isto acontece, porque estas coisas que aconteceram há anos, as pessoas também perguntam, mas porquê é que foram detidos naquele dia, não foram detidos há 1 mês atrás, ou não foram detidos aqui por 2 meses? Porquê naquele dia, e não 1 mês depois ou 1 mês antes? Bom, é o tempo da justiça, eu não vou entrar aqui em considerantes, mas é normal que as pessoas perguntem. Mas há coincidências ou não? Eu não sei se há coincidências, o que há é oportunidades. Eu não sei quem é que julga as oportunidades. Quem é que decide fazer isto hoje e não na semana seguinte? Quem é que decide isso? Primeira pergunta. Segunda, porquê é que decide hoje e não na semana seguinte ou na semana anterior? São perguntas a que os órgãos de polícia criminal têm que responder. Claro que sim, nós estamos aqui para falar disso. Eu agora que aproveitei esta parte da advocacia também para ouvir a sua opinião, que é um tema que se está a falar bastante nos últimos tempos, e por isso é que eu aproveitei para o ter aqui e para lhe colocar esta questão. Mas o objetivo da vinda do Paulo Cunha não era esse. Agora, fale-me um bocadinho dos seus projetos na Câmara Municipal. Quando chegou à Câmara, como é que era Famalicão e como é que foi quando saiu? Diga-me lá, conte-me lá. Eu, quando cheguei à Câmara Municipal, encontrei uma Câmara Municipal bem governada. Eu digo isto até porque nos 4 anos anteriores eu fui vereador e isso permitiu-me um conhecimento muito profundo da gestão municipal, e a presidência do arquiteto Hermínio Costa foi uma presidência que modernizou muito a gestão municipal, deu-lhe digamos que uma organização mais adequada àquilo que é a função da Câmara Municipal. O que eu procurei fazer nos anos em que fui Presidente de Câmara, foram 8, é cuidar das pessoas, valorizar o território, dar escala àquilo que é o potencial, chamado potencial endógeno, aquilo onde nós somos bons, desde o têxtil ao vestuário, à força associativa, à dinâmica cívica do Conselho, a vontade de fazer. A riqueza associativa é brutal. Famalicão tem uma riqueza associativa tremenda. E empresarial também. E empresarial. Às vezes é preciso desbloquear, abrir caminhos. Às vezes nós não temos que fazer coisas, temos é que permitir que se faça. E o que eu procurei fazer como Presidente de Câmara foi despertar todo o potencial que estava ali muito dele adormecido, muito enclausurado, muito que estava, digamos que, inibido por obstáculos múltiplos. E eu procurei ajudar as empresas a exportar mais, a produzir mais, a empregar mais, a melhorar os salários aos seus trabalhadores, a crescerem. Procurei que os cidadãos fossem melhor realizados, que as associações tivessem mais atividades, que houvesse mais desporto, mais teatro, mais música, mais artes performativas, que tudo que é espaço que já existia, que tivesse mais atividade. Porque às vezes diz-se que o que é importante numa autarquia é fazer infraestrutura. Eu não estou a dizer que a infraestrutura não seja importante, mas eu vou dar um exemplo numa escola. De que é que adianta termos uma escola se não tivermos alunos? Isso é verdade. De que é que adianta termos uma piscina se ninguém souber nadar? Ou estiver disponível para aprender?
De que é que adianta ter um cineteatro, um teatro, se não houver hábitos culturais? Segunda pergunta que eu faço, o que é mais difícil? Construir a escola ou criar condições para que o território tenha crianças? Eu tenho dúvidas. E o Portugal que nós temos hoje, durante muitos anos, preocupou-se muito com o edifício escola e pouco com o conteúdo de educação. Preocupou-se muito em ter grandes cineteatros, Casa das Artes, Casas da Cultura e muitos outros nomes que existem pelo território, e muito pouca energia em criar hábitos de frequência cultural. As pessoas não gostam muito de teatro, isso dá trabalho, é preciso intensificar esses hábitos, é preciso ter serviços educativos, trabalhar desde cedo as crianças, levá-las a essas práticas, criar condições para surgirem companhias de teatro no território. Ou seja, foi este trabalho que eu procurei fazer. Eu não fiquei na história de Famalicão pelas placas nos edifícios inaugurados. Não fiquei seguramente, nem quis ficar nunca. Inaugurei alguns, mais reformulações. Eu não fiz uma escola nova, eu reformulei escolas antigas. Eu não fiz um mercado novo, eu reformulei o mercado que já existia. Porque isto para mim também é importante, porque o património histórico mantém-se. Aquela escola que eu frequentei, que a minha mãe frequentou, que os meus filhos frequentaram, que os meus netos vão frequentar, é a mesma escola. Mais moderna, mais adequada, melhor climatizada, com vidros duplos, com um chão confortável. Tudo isso é importante, mas no mesmo sítio, a mesma sala, a memória fica intacta. Eu acho isto fantástico. E foi isso que eu procurei fazer, ou seja, fazer com que o futuro estivesse em conexão com o passado. E não fazer uma quebra entre o passado e o futuro. Porque se eu deito abaixo uma escola antiga para ao lado fazer uma escola nova, eu estou a descontinuar o tempo. E não foi isso que eu quis fazer. De certa forma simboliza o que eu quis ser como Presidente de Câmara. Diga-me uma coisa, aquela obra em termos de estradas, qual é aquela obra que lhe marca mais? Em termos de estradas, marca-me o contributo que eu dei na relação entre Famalicão e a Maia, a chamada Alternativa A14, que é a chamada via, o eixo do território mais exportador do país, que liga Famalicão, Trofa e Maia, que é conjuntamente, claramente, o chamado circuito onde mais se exporta em Portugal. Famalicão é o terceiro concelho mais exportador do país, Maia a ser o quarto ou quinto, Trofa pode ser o 10º, 11º, não tenho essa precisão, mas somando os três concelhos e o acesso entre os três, nós podemos concluir que não há isto viário em Portugal onde se exporta tanto. E era preciso fazer aquilo. Não está terminado, mas é bom notar que esse processo começou há quase 30 anos e praticamente não deu um passo até 2013, 2014. Felizmente foi comigo a Presidente de Câmara e recordo com Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, que tudo começou a ser feito em termos concretos para que a obra arrancasse. E comigo ainda o primeiro troço foi executado na relação entre Famalicão e o eixo que há de ligar a Trofa através da nova ponte sobre o Ave e, recentemente, entretanto, também foi executado o eixo entre a Trofa e a Maia e recentemente foi adjudicado, as obras estão a andar na ligação entre Trofa e Famalicão, que é a última parte a executar, com nova travessia sobre o Ave, que permitirá, espero eu, em cerca de 2, 3 anos, ou algo parecido com isso, que tudo isso fique concluído e, na minha opinião, será uma grande infraestrutura viária para a região. Ok. Quer falar mais alguma coisa sobre a Câmara ou podemos ir para a parte política? Adoraria, mas se calhar é melhor entrarmos na parte política, senão não saímos da Câmara. Diga-me só como é que acompanha esta questão política, eleições antecipadas, concorda com a decisão do Presidente da República em as ter convocado? Olha, eu concordo com a decisão do Presidente da República por duas razões. Primeiro, porque ele foi coerente com o que tinha anunciado. Se nos recordarmos do momento da posse do governo ainda em funções, ele disse claramente sem margem para dúvida, que a saída do António Costa significaria eleições antecipadas. E disse-o várias vezes ao longo destes cerca de 2 anos que, entretanto, passaram. 2 anos muito marcados por algumas afirmações que davam conta da ida de António Costa para a Europa, para um cargo europeu, e sempre que Marcelo foi confrontado com isso, ele remeteu declarações para o que disse em relação à posse. E, portanto, há aqui uma dimensão de coerência que me parece relevante. Depois, há um outro aspecto. A decisão de antecipar eleições não está diretamente relacionada com a circunstância específica daquele dia, salvo erro, 7 de novembro,
em que António Costa foi direto e indiretamente envolvido numa investigação criminal. Essa foi só talvez a gota que fez transbordar o copo, porque o copo estava cheio de uma série de outras circunstâncias, de não sei quantos ministros e secretários de Estado que bateram todos os recordes de saídas. Há uma secretária de Estado que penso que nem 24 horas esteve em funções. Ministros, Galamba, porventura o último e mais conhecido, mas Pedro Nuno Santos, que desautorizou António Costa, que recuou, depois voltou a avançar, depois acabou há cerca de um ano atrás por sair do governo por causa da situação da TAP. Ou seja, há uma série de circunstâncias da governação, da gestão do governo. O secretário de Estado adjunto, que tomou posse alguns meses depois cessou funções, portanto, uma série de, em bom português, trapalhadas, que não era suposto que acontecesse num governo com maioria absoluta, porque se nós estivéssemos perante um governo sem apoio parlamentar, podíamos até encontrar explicação na falta de apoio parlamentar para alguma insegurança governativa. Mas é um governo que tem uma maioria absoluta. Tem uma maioria absoluta, tem condições políticas, tem apoio do Presidente da República. O Presidente da República sempre foi colaborante do ponto de vista institucional com o governo. Uma conjuntura europeia que, apesar da guerra, que apesar do Covid, beneficiou, vejam, curiosamente beneficiou com uma inflação. Ainda hoje foram anunciadas, ou há dias foram anunciadas contas que dão conta de que o déficit português está pouco acima dos 98% do PIB, que são resultados positivos, obviamente, mas cuja principal causa é a inflação. Se não houvesse inflação, que chegou a mais de 10%, como é sabido, e nós não tínhamos conseguido baixar o déficit para os níveis em que baixámos, ou seja, havia uma conjuntura favorável, fundos comunitários, o PT 2020, o PT 2030, o PRR, com dezenas de milhares de milhões de euros para investimento público, são circunstâncias que levariam que o governo tivesse outro tipo de resultados da governação. E acho que é este conjunto de razões que fez com que Marcelo Rebelo de Sousa entendesse que não estavam reunidas as condições para haver uma mudança de primeiro-ministro sem haver eleições, e por isso, na minha opinião, muito bem, dissolveu o Parlamento e convocou eleições. E agora, como é que vai ser na sua perspectiva? Agora os portugueses vão decidir, os portugueses são soberanos. Qual é a sua opinião? Estas sondagens, 26-30, 17 para o Chega, são sondagens? Olha, duas coisas sobre isso, ou três. Primeiro, são sondagens. E nós temos um histórico de sondagens que não abona muito a favor das sondagens. Eu devo lembrar que poucos dias antes da eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, o Carlos Moedas tinha talvez metade do score do Fernando Medina. Acho que era 22-44 ou coisa parecida. E foi um redondo engano, não é? Um redondo engano. Se quisermos andar ainda mais para trás, aliás, se quisermos andar para a frente, já depois das autárquicas, nas últimas legislativas, 3 ou 4 dias antes das eleições legislativas, e o PSD estava ali empatado ou até acima do Partido Socialista, e o PS ganhou com maioria absoluta. Exatamente. Lembro-me disso, como fosse hoje. São 2 exemplos, mas há mais. Se o Domingos quiser, nós temos 20 ou 30 exemplos para demonstrar que as sondagens não foram confirmadas nas urnas. Agora, as sondagens são fotografias do momento e muitas vezes são extrapolações. E quando digo extrapolações, não estou a dizer que as sondagens são adulteradas. São extrapolações a partir, por exemplo, dos indecisos. Uma sondagem que tem 40% ou 45% de indecisos não pode ser uma sondagem levada a sério. Eu, sinceramente, acho que nem devia ser publicada. Uma sondagem com 45% de indecisos é uma sondagem que tem um nível de volatilidade medonho, pode ser tudo alterado. Depois são fotografias daquele momento em que a pergunta é feita. Depois há sondagens que são feitas com entrevistas, há outras com telefonemas. Quando é telefonemas é para telefones fixos. Bom, as pessoas com telefone fixo já são um setor da sociedade que tem telefone fixo. A maior parte dos portugueses hoje, uma boa parte dos portugueses não tem telefone fixo sequer. E, portanto, tudo isto é... Olha, só tenho porque a minha mãe só usa o fixo, senão não tinha. Senão não teria, está a ver, Domingos. E se calhar se perguntarmos aí das pessoas que colaboram consigo aqui na instituição, se calhar ninguém tem telefone fixo, ou quase ninguém tem telefone fixo. Bom, tudo isto são circunstâncias que influenciam. Depois, também dizer que os portugueses naturalmente evoluem no seu sentido. Uma coisa é haver eleições hoje, outra coisa é haver eleições no dia 10 de março. Ainda falta mais de um mês. As situações podem perfeitamente alterar-se entretanto. E, portanto, eu, sinceramente, sem querer... As sondagens são ferramentas de trabalho, essencialmente por causa da amostra, por causa de tendências,
por causa de faixas etárias, que são ferramentas ao serviço dos partidos, mas, só mais uma nota, se me permitirem, eu também acho curioso duas coisas. É que, primeiro, há sondagens díspares completamente umas das outras. Há sondagens onde a AD aparece à frente do PS, outras no PS aparece à frente da AD. Há sondagens que o Chega está com 10%, outra está com 18%, ou 19%, ou 17%, ou 20%, já vi tudo. Mas mais curioso do que isso é que há sondagens que são muito mais noticiadas do que outras. Eu pergunto-me se há algum júri das sondagens que diga, esta sondagem é melhor que aquela. A da Intercampos é melhor que a Axi Mais. Estas ou outras, não estou a valorizar umas nem outras. Sim. Não deixa de ser curioso que haja sondagens não tem nada sentido coloco, e não são públicas. Claro, por isso é que eu lhe coloco se as sondagens são o que são, mas a realidade é o quê, na sua perspectiva, Paulo Cunha? E agora deixe-me pedir-lhe aqui uma coisa. Diz para um bocadinho a camisola de Presidente da Distrital e diga-me qual é a sua opinião na sua perspectiva. O que é que vai ser estas eleições? Eu acho que as eleições vão ser disputadas, que se vão decidir por detalhes. Acredito que os portugueses vão ser muito conscientes da ação que vão tomar, que acima de tudo têm a noção da essencialidade desta eleição e dos perigos que lhes estão associados, e que essa avaliação vai ser feita se calhar na última semana ou no último dia, porque há um conjunto de circunstâncias que se vão somando e que vão permitir que as pessoas façam essa avaliação. Mas tudo leva a crer que sejam as eleições mais disputadas do ponto de vista do resultado, espero eu também do ponto de vista da participação, que é um aspecto importante e que depois é decisivo, que é a questão da afluência às urnas. A abstenção não será um problema? A abstenção tem sido um problema. Eu já que não fosse, mas tem sido um problema. E vai continuar a ser, não é? E vai continuar a ser, infelizmente. O que eu espero é que esta disputa, eu dou um exemplo, só aqui no Círculo Eleitoral de Braga, penso que são 17 candidaturas. Portanto, há muitas opções. As pessoas não se podem queixar de não terem quem votar. Há 17 opções em termos eleitorais. O que eu espero é que as pessoas se interessem pelo processo eleitoral. E acho que quanto mais pessoas se interessarem pelo processo eleitoral, mais... Só podemos reclamar se formos votar. Desculpem. Eu acho que sim, sinceramente. Eu acho Concorda que sim. Comigo? Concordo. Eu não sou defensor do voto obrigatório, porque acho que ele também tem... Acho que a abstenção também tem um significado. Quando é, eu vou chamar consciente, quando é deliberada. Mas muita abstenção em Portugal não é deliberada. A pessoa não se abstém de forma, digamos que determinada. Abstém-se por laxismo, por, desculpa a expressão, por preguiça, porque esqueceu até que havia eleições. Não é porque eu vi os programas... Eu ouvi os candidatos, eu não concordo com nenhum, não vou votar. Esta é que é a abstenção que devia acontecer. Se eu, de facto, olhar para as 17 propostas no Distrito de Braga, e disser nenhuma das propostas e nenhum dos proponentes me satisfaz, eu não devo votar. Esta é que é a abstenção. Mas eu pergunto-me, quantos portugueses que não vão votar fazem esta avaliação? Se essa fosse a avaliação, a abstenção é bem-vinda. Por isso é que eu acho que não deve haver voto obrigatório. Uhum. Mas e na sua perspectiva, naturalmente, vai-me dizer que a AD vai ganhar, naturalmente, mas... acha que vai ganhar mesmo? Eu acho que vai ganhar mesmo por duas razões. E permita-me dar aqui uma nota prévia sobre isso. Eu já acompanhei várias eleições, como o Domingos deve imaginar. Eu sei, eu estou... E vários candidatos do meu partido, ou da coligação que hoje o meu partido integra. Eu já acompanhei candidatos a primeiro-ministro como Durão Barroso, Santana Lopes, Pedro Passos Coelho, Manuela Ferreira Leite, Rui Rio, entre outros. Alguns dos quais era eu presidente da Distrital. E devo dizer com toda a sinceridade que nenhum deles, no momento da candidatura, estava tão preparado como Luís Montenegro. Uma coisa é nós olharmos para o que era Pedro Passos Coelho depois de 4 anos a primeiro-ministro. Outra coisa é olharmos para Pedro Passos Coelho no momento da candidatura a primeiro-ministro. E, sinceramente, o Cavaco Silva dizia isso há umas semanas atrás e as pessoas, penso que não entenderam bem o que ele disse. E ele próprio, Cavaco Silva, confessou que quando foi candidato a primeiro-ministro não estava tão bem preparado como Luís Montenegro. Luís Montenegro, na circunstância de candidato em que se encontra, está muitíssimo bem preparado. Não só porque domina os dossiês e domina-os ele próprio, tem noção sobre o que é o sistema da educação, a saúde, a justiça, a segurança, a imigração, a mobilidade, os problemas dos jovens, dos séniores,
o equilíbrio na segurança social, as questões fiscais, a economia, a Europa, o mundo. A deficiência, que ele me disse que iam continuar os apoios, e espero que ele, se for eleito, mantenha aquilo que disse aqui na rádio. Espero Sim, ele esteve cá e afirmou convictamente. E depois é uma pessoa muito motivada, muito mobilizada e muito bem preparada do ponto de vista emocional. E permita-me dizer isto que é importante. Os políticos não são robôs, são seres humanos. Eu já vi e conheci políticos tecnicamente muito preparados, mas que pessoal e emocionalmente não estavam vocacionados. E fraquejavam, vacilavam perante as dificuldades, porque sabe que na vida nós encontramos muitas curvas, não é só retas. Há muitos dias de chuva, não é só dias de sol. Claro. Era bom se fosse sempre primavera, como dizemos, mas há muitas tardes e noites de outono e de inverno, chuvoso e com frio. E é preciso ter um líder preparado para isso. E com um lado emocional forte, que é ser um cidadão comum. O Luís Montenegro é um cidadão comum, que percorreu as ruas da sua infância, que frequentou a escola, que não olha para o país através de uma folha de Excel, olha para o país através dos seus olhos, que fez questão e terminou ontem, sexta-feira, um périplo que lhe permitiu ir a 308 concelhos de Portugal. E, portanto, e fê-lo antes de começar uma campanha eleitoral. Isto é notável de quem quer governar o país, porque quer conhecer o país. E, portanto, eu acho que por essas razões todas, e particularmente por elas, é que eu digo que o Luís Montenegro tem condições para ser Primeiro-Ministro. Temos boas propostas, bons programas, oxalá os portugueses deem essa oportunidade a dele. Mas, na sua perspectiva, vai ter que haver coligações? Qual é a sua opinião nesse sentido? Eu sou adepto de que devemos respeitar quem ganha eleições. Acho que numa democracia madura, quem ganha eleições deve ter condições para governar. Pelo menos numa fase inicial. Eu não acho que quem perde eleições tenha que conceder um mandato. Então está a querer dizer, desculpa interrompê-lo, está a querer dizer que aquela questão do Passos Coelho foi muito mal liderada, é isso? Não, acho que Passos Coelho esteve bem. Passos Coelho ganhou eleições e não lhe foi dado as condições para governar. Pois é nesse sentido que eu estou a dizer. Sim, acho que foi mal liderado. Acho que os portugueses também não perceberam isso, sinceramente. Acho que os portugueses, não está aqui em causa saber se gostaram ou não gostaram do que aconteceu entretanto, mas se perguntarmos aos portugueses no dia em que aquele que não venceu eleições criou condições parlamentares para ter uma maioria para ser Primeiro-Ministro, se concordavam com isso, eu acho que não concordavam com isso. Porque, apesar de, do ponto de vista constitucional, ser admissível que quem não ganha eleições governe, e eu sou jurista e tenho perfeita consciência disso. Pode ser, não é? Pode ser. Pode ser, como foi, e bem. Como foi. Uma coisa é a Constituição, outra coisa é a política. Do ponto de vista político, eu acho que quem ganha eleições tem que governar. Agora, só consigo governar 6 meses, um ano. Porquê? Porque não consigo apoios parlamentares para aprovar orçamentos, para aprovar outros documentos. Mas o Passos Coelho teve lá, no segundo, teve lá há pouco tempo, não foi? Teve 3 semanas. 3 semanas, exatamente. O programa do governo não teve aprovação e, portanto, com a recusa do programa do governo, Cavaco Silva, e bem, teve necessidade, no contexto parlamentar, encontrar uma solução e encontrou. E o governo governou, na minha opinião, não fez o que devia ter feito, mas não é essa a avaliação que quero aqui fazer. O que eu quero dizer é que se no dia 10 de março o Luís Montenegro fosse o mais votado, deve ser Primeiro-Ministro. Como ele já disse, que se não for o mais votado, não vai ser Primeiro-Ministro. Mas, Paulo Cunha, deixe-me agora colocar-lhe aqui uma questão que muita gente fala e eu gostava de ouvir a sua opinião. Imagine que, estamos a dar aqui cenários que podem acontecer. Imagine que o PSD ganha as eleições e para governar precisa da ajuda do Chega. O PSD não precisará da ajuda do Chega para governar. O que pode ser necessário é encontrar uma maioria parlamentar para Era nessa perspectiva que eu estava a colocar. Mas cada partido político é refém das suas posições. E o PSD, assim como o CDS e o PPM que integram esta coligação, não são reféns das posições do Chega. Se a proposta, por exemplo, do orçamento, não obtiver os votos necessários no Parlamento, quem votar contra é que é responsável por essa sua decisão. E, portanto, o PSD não tem que estar preocupado com o que o Chega, ou o IEL, ou outro partido político qualquer fará nesse contexto. Cada partido político é responsável pela sua posição ou pela assunção da sua posição no contexto parlamentar. O que o Luís Montenegro já disse, e eu subscrevo, é que não fará nenhum tipo de acordo, seja ele parlamentar ou outro, com o Chega. Essa possibilidade está liminarmente afastada. E, portanto, o Chega nunca fará parte de um governo liderado pelo PSD, nem nunca o PSD vai à procura do apoio do Chega em contexto parlamentar.
Ora, como é que o Chega vai votar? É um problema da aventura e do grupo parlamentar que vier a ser constituído. Estamos quase no final e é evidente que eu tenho que falar sobre a Póvoa de Lanhoso. Ter aqui o presidente da Distrital e não dar um cheirinho à Póvoa de Lanhoso não era conversa. E vou começar antes da política da Póvoa de Lanhoso. Vou-lhe colocar aqui uma questão. Como sabe de certeza, há um projeto aqui da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, que é uma variante, a circular urbana, que muito se fala, e que o Presidente da Câmara, como sabe, mantém uma boa relação com o Governo atual e também com o futuro candidato a Primeiro-Ministro. E a minha questão é, se o PSD ganhar as eleições, se for governo, a variante continua em projeto, continua para a frente ou não? Qual é a perspectiva do Presidente da Distrital? Bom, duas questões prévias. Primeiro, não é suposto que a execução de uma obra dependa de boas relações entre o Presidente de Câmara e o Primeiro-Ministro. Sim, eu sei. Primeiro. Eu sei. Segunda questão. Essas boas relações não trouxeram nada de bom à Póvoa de Lanhoso nestes anos já percorridos. O Presidente de Câmara está em funções há mais de 2 anos, caminha para o 3º ano neste seu mandato, e que se saiba, não houve nenhuma evolução nessa infraestrutura. E, portanto, esse bom relacionamento entre o Presidente de Câmara da Póvoa de Lanhoso e o ainda Primeiro-Ministro António Costa e o então Ministro de Infraestruturas, hoje candidato a Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos, não trouxe nada de bom à Póvoa de Lanhoso. A Póvoa de Lanhoso não ganhou rigorosamente nada por esse bom relacionamento. Nenhum povoense saiu beneficiado por ter um Presidente de Câmara da mesma cor política do Governo, nem por ter um Presidente de Câmara que é amigo pessoal do candidato a Primeiro-Ministro hoje e que então era Ministro de Infraestruturas. Quanto à questão futura, é óbvio que o PSD reconhece essa essencialidade. É bom dizer que não foi esta Câmara Municipal, não foi o Executivo Municipal quem teve a iniciativa de falar nessa infraestrutura. Já há anos que o tema é aqui, e bem, colocado no topo da agenda, e o PSD Distrital de Braga vai colocar essa proposta como uma proposta eleitoral, consciente da essencialidade que ela tem para a Póvoa de Lanhoso, porque é uma zona com uma marca industrial significativa, cuja proximidade a Braga lhe dá uma centralidade interessante e cuja execução desta infraestrutura permitirá ganhos do ponto de vista do investimento e da qualidade de vida dos povoenses. É um bom projeto, é evidente que é um bom projeto e que também o PSD não vai... todo. O PSD fará tudo o que estiver ao seu alcance para que ele seja uma realidade. É um projeto de há anos e era importante que esta variante, como se costuma chamar... Muito importante. E eu aqui também faço um apelo, porque eu não sou político, mas já agora digo-lhe também que era muito importante e peço-lhe que faça, porque sou povoense também, em nome da Póvoa de Lanhoso, que faça todos os esforços para que este projeto vá para a frente. Assim farei. Outra questão, como é que está esta questão dos deputados? Foi um bocado polémica, houve aqui uma renovação forte no PSD, saíram alguns tubarões é uma forma de dizer, percebe o que eu estou a dizer? André Coelho Lima, Firmino Marques, saiu aqui a deputada Gabriela Fonseca, também aqui da Póvoa de Lanhoso. É uma renovação que vocês lhe querem chamar ou tem mais que isto? Veja, a renovação não é um valor em si mesmo. Não podemos ter por objetivo a renovação. Mas a renovação é importante num contexto em que falamos da presença de pessoas no exercício de cargos. Como é sabido, não há limitação de mandatos na Assembleia da República. Isso não quer dizer que os deputados possam sê-lo eternamente. Segunda nota, devo dizer que nenhum dos deputados, incluindo a povoense Gabriela, deixou de integrar a lista por questões relacionadas com competência e qualidade. Sim. Não está em causa isso, de todo. Primeiro estão em causa escolhas. E é bom sobre isso dizer que o PSD tem muito respeito pelas suas estruturas. O nível nacional respeita os níveis distritais, cada nível distrital respeita os níveis das concelhias. E como sabemos, as escolhas são em primeiro lugar das concelhias. E a escolha feita pela Conselhia da Póvoa de Lanhoso foi uma escolha que foi aceita pela Distrital de Braga do PSD. Nós não podemos dizer à Conselhia fazer uma indicação e depois reprová-la. Não é assim que funciona. Ou há autonomia ou não há autonomia. Ou há poder de indicar ou não há poder de indicar. Não pode haver poder de indicar e depois haver lápis azul a censurar as indicações que foram feitas.
A Póvoa fez as suas escolhas, entendeu que é a altura de fazer uma renovação. A Gabriela tinha estado em 2 mandatos, embora curtos, ou mais curtos, porque a legislatura nenhuma delas foi até ao fim. Exato. Mas teve mais de 4 anos em funções no Parlamento, e a Conselhia entendeu que não era a altura para renovar. Não quer dizer que mais tarde aconteceu tantas vezes. Olha, o Emílio Guerreiro não foi deputado nas últimas 2 legislaturas e será de novo deputado. Portanto, esteve 4 anos fora do Parlamento, voltará. A Gabriela esteve 4 anos no Parlamento, vai ser agora, nada impede que volte daqui por algum tempo, mas de facto, olhando para os 8 que foram eleitos há 2 anos, há uma renovação de 50%. Metade desses 8 deputados não integram a lista. O que eu acho que também é positivo, repetindo que digamos que a renovação não é um fim, um valor em si mesmo, não deixa de ser importante que ela exista. Há pouco dizia, a propósito da Câmara Municipal de Famalicão, que os portugueses são muito exigentes e, de certa forma, até se cansam mais depressa dos seus políticos. Hoje seria impensável alguém ser Presidente de Câmara com 40 anos ou 35 anos, como foi no passado. Porque as redes sociais, a intensidade do dia-a-dia, faz com que haja uma maior saturação dos cidadãos em relação aos políticos. E é preciso que haja esta renovação, que haja a mudança de rostos, de novas perspectivas, gente diferente, e o Distrito de Braga também quer dar contributo para esse refrescamento nacional. Uma última questão e vamos terminar esta conversa, e digo-lhe que gostei imenso de o ter aqui, mas antes de terminar quero-lhe colocar uma questão. Como é que está a preparação, estou-lhe a colocar como distrital, a preparação da candidatura do PST aqui à Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso? Estamos a 1 ano e meio. Sim, mas essa preparação começou no dia seguinte às eleições, como essa e todas as outras. Eu fui autarca, como é sabido, e aquilo que eu fazia na minha Câmara Municipal, que era, e dizia à minha equipa sempre, que no dia seguinte às eleições, ou seja, a festa terminava na noite, na manhã de segunda-feira seguinte já começava o trabalho do novo mandato e a preparação para a eleição que ia acontecer 4 anos depois. Esta é a dinâmica que eu sempre incuti na minha vida e como Presidente Distrital não é diferente. Na Póvoa de Lanhoso, como em todos os outros 13 concelhos do Distrito de Braga, nós, logo a seguir às autárquicas de 2021, começámos a preparar as autárquicas de 2025. E temos, em concertação com a Conselhia da Póvoa, com Luís Carvalho, o seu presidente, e com toda a sua equipa, e com os eleitos da Póvoa, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas freguesias, temos feito um trabalho de criação de condições para que possamos construir uma proposta alternativa para apresentar aos povoenses em 2025. E estou seriamente convicto que quando chegar esse momento, e ainda estamos, como disse bem, a mais de 1 ano e meio das autárquicas, mas quando chegar esse momento, que os povoenses terão, da parte do PSD, uma alternativa válida, consistente, capaz de fazer um trabalho digno daquilo que são os pergaminhos da Póvoa de Lanhoso. Ok. Dr. Paulo Cunha, foi um gosto enorme tê-lo aqui na Rádio União, a nossa voz, na Antena Minho, também um programa que também é transmitido pela Antena Minho. Muito obrigado por ter vindo e até uma próxima oportunidade, e sempre que queira a Rádio União, a nossa voz, está também à sua inteira disposição. Muito obrigado. Paulo Cunha, ele que é o presidente da Distrital do Partido Social Democrata, foi presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Foi mais uma conversa hoje aqui no programa Domingos aos Sábados. Despedem-se o Domingos Silva, o Vítor Esteves, que esteve no comando técnico. Um grande abraço, um ótimo fim de semana, um abraço também aos ouvintes da Antena Minho. Voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser, com outro convidado. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.